Começando a nossa aula de número 85, hoje a gente vai estudar sobre Maria, aquela que é a irmã de Marta, que nós estudamos ontem, e qual o segredo dela para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque ela foi usada, né, como exemplo para Jesus. Quando ele exortou Marta, ele disse: olha, a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela. Fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Paulinha. Bom dia, Cantídia, Poliana, Jô, Pri, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom dia, Lícia. Já vamos começar fazendo o seguinte, ó. Clica aqui nesse avião, tá? E chama as suas amigas para a aula de hoje, que é muito importante você me ajudar compartilhando, chamando todo mundo. Bom dia, Condessa Tânia, Saskia, Helenice, meu amor, bom dia. Tudo certinho? Ok, então vamos lá. Clica aí nesse avião, chama todo mundo. Deixa eu colocar aqui esse fone pra melhorar. Pera aí. Agora que eu vi que eu tava só com o carregador. Pronto. O som tá ok? Fala pra mim se você tá aqui pela primeira vez. Teve alguém que colocou aqui Pafia Dashi. Não consegui entender teu nome. Escreve pra mim nos comentários. Bom dia, bom dia. Olha só, coloca pra mim se você tá aqui pela primeira vez ou se você já é aluna veterana. Se for a sua primeira vez, você vai colocar assim, novata, tá? E se você já for veterana, você vai colocar aí veterana e o nome do curso, tá? Que você faz ou que já fez comigo, tá bom? É Lionai, primeira vez, seja bem-vinda. Bom dia, Charlene. Paula, seja bem-vinda, Paula. Oi, Ju, bom dia, Pri. Natália também tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Bom dia, Darine. Ó, Jo é aluna lá do Mapa do Tempo, já colocou aqui. Andresa, seja bem-vinda. Então, olha só, para você que tá chegando aqui pela primeira vez, Pri também, deixa eu me apresentar para vocês, poder dar as boas-vindas. Eu já quero pedir para as alunas veteranas irem aí me ajudando a dar as boas-vindas para quem tá chegando aqui pela primeira vez, tá bom? Então, é o seguinte, meu nome é Priscila, tá? Sou esposa do Técio, nós somos pais do Azaf e eu e Técio, nós somos pastores auxiliares na igreja que nós já frequentamos há mais de 20 anos, que é a Seven Church, que inclusive é a marca que tá aqui na minha Bíblia, ó, a Bíblia de comemoração do aniversário da igreja. E além disso, nós temos a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. Você que está aqui assistindo essa aula comigo, tanto ao vivo aqui pelo Insta ou depois no replay gravado através do YouTube, essas aulas só são possíveis por causa da existência da Academia de Vida Abundante. Ela que promove, né? É por causa dessa empresa que a gente faz todas as aulas, os cursos gratuitos que nós temos aqui, os cursos avançados, tudo isso vem da academia. E o propósito da nossa empresa é o quê? Treinar você para ser uma mulher mais sábia e uma mulher que vive segundo a vontade de Deus. E aí, para fazer isso, a gente tem aulas gratuitas, temos e-book gratuito. Em breve, em nome de Jesus, vai sair o meu e-book Virtuosa, versão 2.0, né, com a nova versão, com todo repaginado e algumas coisas acrescentadas no conteúdo dele. E a gente tem também os nossos cursos avançados, que são quais? O Mapa do Tempo, já vi que tem várias alunas aqui que são do Mapa do Tempo, que é o meu curso para você que quer alinhar o seu coração e ser uma mulher mais organizada. A gente tem o Mapa da Fonte, que é para quem precisa e quer estudar a Bíblia e conseguir entender o que ela explica. E a gente tem o Clube do Livro, que é para quem quer duas coisas bem específicas: desenvolver ou crescer no hábito da leitura e desenvolver a sua vida espiritual, porque todos os livros lá do nosso clube, eles são voltados para essa área de crescimento espiritual, tá bom? Então, olha só, pega o seu material, tá? O que você precisa aqui para a nossa aula? Você vai precisar do seu caderno e, principalmente, primeiramente, da sua Bíblia. Você precisa estar aí com a sua Bíblia, e aí você já vai pegar ela e vai abrir para mim, né, pra gente ler juntas, lá em Mateus, tá? Ou, na verdade, é em Lucas. A gente vai ler Lucas e vai ler João, tá bom? Então, primeiro a gente vai ler Lucas e depois a gente vai lá para João,
que é o último dos evangelhos, tá bom? Essa semana nós estamos estudando sobre mulheres da Bíblia, tá? E deixa eu só pausar aqui, pronto. Essa semana nós estamos estudando sobre mulheres da Bíblia e qual o segredo dessas mulheres para avançar. Então, a gente já estudou aqui essa semana, vamos ver quem estava aqui nas aulas. Eu vou falando aqui o nome, você vai me contando se você estava aqui, tá bom? A gente já estudou sobre Abigail e a organização, o segredo da organização que promove a paz e que livra a nossa vida e a nossa família da morte. Nós já estudamos sobre Raabe e qual o segredo dela para não se deixar ser aprisionada pelo passado. A gente também já estudou aqui ontem sobre Marta e qual o segredo, né? Aquilo que Jesus falou para ela não viver ansiosa, preocupada com o futuro. E hoje nós vamos estudar sobre Maria, irmã de Marta, que estava lá com ela, tá? No episódio que a gente viu ontem, tá bom? Pri, perdi alguma dessas aulas, sou novata, cheguei aqui hoje. Você pode assistir as aulas no meu canal, tá? Eu sempre deixo o replay aqui nos stories e tem um link direto pro meu canal na minha bio, ok? Então, tudo certo, tudo pronto. Vocês já clicaram? Ó, clica aqui nesse avião, chama todo mundo. Vocês já clicaram no avião e chamaram todo mundo? Tudo certinho, podemos seguir em frente? Então, bora lá. Ontem a gente estava estudando sobre Marta e, de alguma forma, também sobre Maria. E aí a gente viu o seguinte, tá? Que Marta, ela tinha um problema. E, gente, algumas pessoas, às vezes, leem a história de Marta ou talvez tenham assistido a aula e não tenham entendido bem o que eu falei ontem. Deixa eu repeti várias vezes na aula de ontem, mas vou repetir aqui também para você se lembrar. O problema de Marta não era servir, tanto que eu expliquei para vocês ontem que a palavra do hebraico usada para definir, usada por Lucas para falar dos serviços que Marta prestava, era a ministração. Então, nós devemos servir, a começar na nossa casa. O problema de Marta é que o serviço ocupou um lugar que não era dele. Então, eu falei para você que sempre que alguma coisa ocupar o lugar de Deus no seu coração, isso vai promover um desequilíbrio, um desalinhamento do nosso coração. E aí eu falei de dois tipos de coração. Existe o coração que habita no passado, que a gente estudou lá no dia da nossa live sobre Raabe, e existe o coração que habita no futuro, tá? Que é o que a gente estudou ontem. O problema de Marta é que ela estava mais preocupada com o futuro do que aproveitando o presente. Pri, quer dizer que ela tinha que ter parado tudo que ela estava fazendo e sentar como Maria? Não. Quer dizer que no serviço, em servir a comida, em preparar a comida, ela deveria conseguir desfrutar mais. E o chamado de Deus para a gente é esse. Em nenhum momento Jesus lá na fala dele diz: ei Marta, para tudo que você está fazendo e você tem que ser igual a Maria. Isso não existe. Você é de um jeito, eu sou de outro. Uma outra aluna que está aqui é de outra maneira completamente diferente. E cada um de nós tem um chamado e tem um propósito, certo? E aí eu quero voltar com você lá em Lucas, tá? No capítulo 10, para a gente reler o versículo 41 e o versículo 42. E aí depois a gente vai para um episódio específico de Maria que eu quero falar aqui com você, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42 é o finalzinho da história que nós estudamos ontem. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E ele diz assim: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Por que Jesus estava falando isso sobre Maria? Porque Marta chegou para dizer: ei Jesus, manda Maria vir aqui me ajudar. E gente, a grande questão é que Maria, ela estava num lugar que na tradição judaica era o lugar de homens. Mulheres não se sentavam para aprender, mulheres não se sentavam para estudar a Bíblia. E Jesus diz: ei Marta, faz a tua parte, cuida do que é teu, vai cuidar do teu coração, no lugar de estar se importando aqui com Maria. Então, Jesus explicou que a solução para alinhar o nosso coração, para a gente vencer a ansiedade, a gente viu isso lá em Mateus capítulo 6, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele diz:
Não andem ansiosos por essas coisas, pelo que você vai vestir, pelo que você vai comer. Por quê? Porque o mais importante é você buscar o reino de Deus. E aí, sempre que a gente fala sobre essa questão de buscar o reino de Deus, muitas alunas chegam pra mim e dizem assim, tá, Pri, mas na prática, o que é buscar o reino de Deus? É tipo assim, eu ir viver no mosteiro, eu viver só pra obra de Deus, eu ser 100% da obra de Deus. O que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? E é isso que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Maria, ela estava executando isso, tá? A coisa que era necessária. Ela estava estudando aos pés de Jesus. Ela estava focada em Jesus, tá? E aí, esse estudo, o ensino que Maria ouviu, ele, promoveu uma ação no coração dela. Então, a grande questão não é que você tem que parar de fazer as coisas, você tem que estudar, você tem só que estudar. Eu, Pri, antes era super enganada com relação a isso, e hoje eu entendo que não. Nós adoramos e nós servimos a Deus, sentadas lendo a Bíblia, em oração, trocando a fralda de um filho pequeno, lavando a louça de casa. Às vezes você é uma mãe, de um bebê e se sente frustrada, porque você vê, as pessoas passam para você a idealização de que você só adora a Deus se você estiver dobrando com os seus joelhos dobrados no chão ou se você estiver lendo a Bíblia. Mas isso não é verdade. Quando você cuida da sua família, você adora a Deus. Quando você limpa a sua casa, você adora a Deus. Quando você vai para o seu trabalho, como por exemplo, eu estou aqui com você agora, no meu trabalho, você adora a Deus. Então, a nossa adoração, aquilo que a gente aprende com Jesus, a grande questão é que precisa virar algo prático. Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. E Paulo, ele diz que não é por causa do que você faz que você alcança a salvação. Então, como é que eu consigo entender isso, Pri? Eu creio em Jesus, eu aprendo com ele, e esse aprendizado, essa minha fé, esse meu amor por Jesus, precisa me mover, me tirar da minha zona de conforto. Então, anota aí no seu caderninho. Não existe sabedoria na teoria e nem obediência na paralisia. Jesus, ele deixou bem claro, os meus discípulos são aqueles que ouvem e que fazem a minha vontade. Se Maria tivesse ficado só sentadinha, ouvindo o ensino, e não tivesse feito, o que a gente vai ver aqui, lá em João, capítulo 12, se ela não tivesse agido, se ela não tivesse tido uma vida que agradasse a Deus, com certeza isso ia apontar para um coração desalinhado. Como é que Jesus diz que a gente conhece uma árvore? É pela raiz ou pelos frutos? Coloca aí para mim nos comentários. Como é que você conhece uma árvore? É tirando ela de dentro da terra, indo olhar ela lá no secreto, no que ela está fazendo escondido embaixo da terra, ou pelos frutos? A frase: não existe sabedoria na teoria e nem obediência na paralisia. Não tem como você obedecer a Deus paradinha. Então, o fruto, uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. Os frutos, gente, eles denunciam, eles são aquilo que é externo. Pri, quais são os meus frutos? Os frutos é aquilo, que você gera a partir do seu lugar secreto. Então, Maria sentou, ouviu a voz de Deus e a vida dela foi gerando frutos. Então, eu e você, nós somos chamadas para dar frutos. A nossa busca por Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Não adianta você dizer, eu amo a Jesus. Jesus é a minha prioridade. Eu faço tudo da minha vida por Jesus. E na primeira oportunidade que Deus te diz algo claro, que você tem que obedecer, você faz o quê? Acho que não foi Deus que falou comigo, não. Acho que é coisa da minha cabeça. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Já falei ontem e vou repetir aqui quantas vezes for necessário. Não é sobre o nosso tempo, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, eu e você, nós precisamos decidir. Pri, quer dizer que quando eu resolver obedecer a Deus, sair da minha zona de conforto, ouvir a voz de Deus e agora eu vou obedecer, vai ser sempre bom? Claro que não. Muitas das vezes, aquilo que Deus manda, que Deus orienta a gente a obedecer, vai fazer com que a gente tenha que matar o nosso próprio eu para fazer a vontade de Deus. Então,
Nós precisamos decidir se a gente vai viver por aquilo que a gente sente ou pelos princípios. Como assim, Pri? Tem gente que chega pra mim e diz assim: ai, Pri, eu não sirvo na minha igreja porque eu não sinto vontade. Gente, vocês que estão pedindo pra repetir a frase, as meninas estão colocando aqui nos comentários. E depois da aula eu faço um post com ela, tá bom? Pra vocês não ficarem aperreadas tendo que copiar, tá certo? Então vamos lá. Presta atenção comigo. Muita gente chega pra mim e diz o seguinte: Pri, eu não leio a Bíblia porque eu não sinto vontade. Ou então pergunta: Pri, o que você faz quando você não tem vontade de ler a Bíblia? Eu leio, gente. Por quê? Porque eu e você, nós não podemos mais viver pelo que a gente sente. Quem vive de fazer só aquilo que quer, só aquilo que sente vontade, é criança. É uma pessoa que é imatura na fé. Nós fomos chamadas por Deus para amadurecer. Quando nós vivemos de sentimento, quem vive de sentimento, quem vive de vontade, não busca o reino de Deus, busca o seu próprio reino. Se você é uma pessoa que está aí vivendo de fazer só o que você quer, só o que você acha que é certo, só o que você sente no seu coração, eu sinto lhe dizer que você está sendo enganada. Você não vive para fazer a vontade de Deus. E o grande problema da nossa geração é que mentiram pra gente dizendo o quê? Você tem que ouvir a voz do seu coração. Você tem que sentir algo, você tem que sentir um arrepio, você tem que chorar. Ei, o reino de Deus, ele não é construído por sentimentalismo. O reino de Deus, ele é construído por princípios. Você precisa decidir hoje. Coloca aí pra mim nos comentários. Você vai continuar vivendo pelo que você sente, pelo que você acha, ou por aquilo que a Bíblia diz que é para ser feito. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. Lá no Salmo 119, ele diz o seguinte: a Bíblia é um mapa. E deixa eu te dizer uma coisa, caso você não saiba e não lembre dessa frase. Lá em Jeremias, ele diz o seguinte: o seu coração é enganoso. Ele anseia por coisas erradas. E só existe uma pessoa que pode conhecer e trazer clareza para o seu coração, que é Deus. Então, nós não podemos viver pela nossa vontade. E Maria, ela foi uma mulher que ela foi elogiada por Jesus porque ela escolheu a boa parte. Ela escolheu fazer aquilo que era necessário e não só aquilo que ela tinha vontade. E aqui a gente vai entender que quando você decide viver por aquilo que a palavra te diz, viver pelos princípios e não pelos seus sentimentos, você encontra lugares, você encontra níveis diferentes em Deus. Então vamos lá. Existe um episódio que deixa claro duas coisas pra gente. Nessa narrativa que eu vou ler com vocês, que tá lá em João capítulo 12, a gente tem um exemplo de duas pessoas. Uma, no caso Maria, que amava a Deus de verdade e que não se importava se aquilo que ela fosse obedecer custasse tudo que ela tinha. E a gente tem uma segunda pessoa, que é Judas, que ele era o tipo de discípulo que diz: eu amo a Jesus, eu gosto de Jesus, mas no final das contas eu vivo para satisfazer a minha vontade. E quando você vive para satisfazer a sua vontade, um dos principais problemas é que, se Jesus não atende às suas expectativas, você faz beicinho e diz que Deus não te ama. Então, eu até estava falando isso com as meninas lá do Mapa do Tempo. Eu usei até uma foto, né, de um certo fast food, para dizer o seguinte: Deus, ele não é o seu atendente lá no fast food que você vai, tá? Deus, ele não é o seu servo, não é Deus quem tem que te servir, fazer a sua vontade. É você quem precisa ouvir e fazer a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus vai ser agradável a você, mas com certeza ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque ela vem da parte de Deus, tá? Então vamos lá, João capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 a 8. E aqui eu quero que você preste atenção em Maria, que era uma mulher que decidiu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e em Judas, um homem que dizia que amava a Deus, mas não amava de verdade. O rei dele, né, o Deus dele era o próprio ego, era aquilo que dominava a vida dele. Então vamos lá, João capítulo 12, ele diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, já estava bem pertinho da morte de Jesus, Jesus foi para Betânia, lá na cidade de Lázaro, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos.
prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, Marta continuava fazendo o chamado dela, que era servir. Deixa eu só deixar fixado aqui a parte que a gente está lendo. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Era uma reunião, gente, para amigos, tá? Então, presta atenção aí no versículo 3. Então, tipo assim, no meio do jantar, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aí olha só como João ele faz questão de colocar Maria e logo em seguida Judas. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse. Versículo 5. Porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então aqui a gente já vê uma Maria que lá atrás ela sentou aos pés de Jesus, ela ouviu o ensino. E gente, uma das coisas que Jesus vinha ensinando e que ele falava e os discípulos não conseguiam entender era que o Filho do Homem precisava subir a Jerusalém, ser morto, ser crucificado e que depois ele ressuscitaria em 3 dias. Os discípulos, os 12, eles ficavam sempre perdidos. Eles ficavam sempre na dúvida, eles não entendiam. Existia como se fosse uma barreira espiritual, tá? Tanto que quando Jesus morre, eles se dispersam. Só quem fica lá, na fé, esperando Jesus ressuscitar, são as mulheres. Entre elas, com certeza, estava Maria, estava Marta, estava Maria, mãe de Jesus. Então, Maria, ela foi uma mulher que ela ouviu o ensino de Jesus, ela entendeu e ela preparou uma oferta baseada naquilo que Jesus tinha ensinado. Por quê, Pri? Porque ela entendeu, o meu Salvador vai morrer. Eu preciso cumprir aquilo que ele precisa. Então, na cultura judaica, existiam unções que eram feitas quando um corpo morria. Então, por exemplo, em uma das passagens, eu não lembro agora exatamente qual é, mas fala que Nicodemos e José de Arimateia, eles providenciaram óleos para passar no corpo de Jesus, porque fazia parte da tradição vários tipos de unção depois que o corpo morria. Maria, gente, ela ouviu a voz, ela entendeu o que Jesus estava dizendo e ela se antecipou. Em outras partes, né, nos outros evangelhos, em que se conta a mesma história, Jesus diz, ei, Maria estava preocupada comigo. O foco dela era aquilo que eu precisava e ela me serviu naquilo que era necessário para hoje. Então, como eu falei para vocês, era um jantar só com amigos, né? E Maria, ela decidiu obedecer. Então, só para você entender, o frasco, aquilo que Maria quebrou aos pés de Jesus, em outros evangelhos fala que era um vaso de alabastro. Era um tipo de vaso que depois que você quebrava, não tinha como guardar o perfume de volta. Ou vai, ou vai. Então, esse vaso, ele representa pra gente o seguinte, não dá pra você ficar indo e vindo. Você precisa entregar tudo de uma vez, tá? E aí, esse vaso deveria conter mais ou menos meio litro de um perfume caríssimo. Você tem ideia, só para você ter uma ideia, o perfume que Maria quebrou aos pés de Jesus, ele equivalia a 300 denários. Um denário é um dia de trabalho, tá? E isso significa que era algo muito precioso. Maria deve ter juntado aquilo ali, guardado aquilo ali para uma ocasião muito importante. E ela foi lá e quebrou aos pés de Jesus. Eu sou da área de humanas. Quem aí for da área de matemática e puder me dizer quanto equivale um ano de salário mínimo no Brasil, escreve aqui, só para a gente ter a noção de quanto, em termos financeiros, valia aquilo que Maria entregou. E aí aqui a gente tem uma chave. Ai, Pri, eu tenho que dar o meu melhor? E o seu melhor envolve finanças. Eu sempre falo aqui para você que todo relacionamento, ele precisa envolver 3 níveis.
Você precisa se entregar emocionalmente. Você precisa entregar, investir as suas energias, né, as suas emoções, aquilo que Deus está fazendo com você vai gastar energia. Você precisa investir o seu tempo e o seu dinheiro. Maria, ela investiu tudo. Olha só, a Jo, né, colocou aqui para mim. R$ 13.200, tá? O valor do salário mínimo vezes 12. Então, ai, Pri, isso é o valor exato? É só para você entender. Talvez, ai, Pri, eu sou empresário, o meu não é o salário mínimo, tá? Então, calcula aí para você quanto custaria um ano do seu trabalho. Foi isso que Maria colocou aos pés de Jesus. Então, na atitude de Maria, ela pegou o perfume que era muito caro, ela ungiu os pés de Jesus. Quem unge os pés, quem lavava os pés das pessoas, tá? Eram quem? Os empregados. Maria, ela não se importou de fazer o serviço de baixo. Tem gente que diz assim na igreja: ai, eu não vou lavar banheiro. Ai, eu não vou trabalhar na recepção. Só me chame para a igreja se for para eu servir no altar. Só me chame para a igreja se for para fazer isso. Ei, não é você que escolhe o lugar que você vai servir. É Deus quem diz para onde é que você vai. Marta foi chamada para servir organizando, promovendo festa, organizando jantar, arrumando tudo. Maria foi chamada por Deus para pegar um vaso de alabastro e ungir os pés de Jesus. No reino de Deus não existe serviço menor, serviço maior. E Jesus, ele diz: aquele que servir a todos, esse que vai ser o maior. Então você precisa parar de se importar em fazer os serviços pequenos. Então, por exemplo, eu dizia assim: eu não nasci para limpar a casa. Eu não fui educada para ficar dentro de casa, lavando o chão, lavando o banheiro. Isso é orgulho. Se você não é capaz de ser fiel nas pequenas coisas, lavando um banheiro na sua casa, como que Deus vai te entregar coisas maiores? Se você murmura fazendo no pouco, você nunca vai chegar no muito. Então Maria, ela estava ali fazendo o serviço de um escravo e ela não se importou. Os olhares, imagina, no meio do jantar, tu entrar, trazendo um vidro, meio litro de perfume, tá? Aqui do lado. Você quebra esse perfume e todo mundo olhando. E aí, Maria, ela era tipo assim, ela era o tipo de adoradora que ela não se continha em entregar o melhor. Ela tinha que entregar tudo. Tudo da vida de Maria pertencia a Jesus. A segunda coisa que ela faz, primeiro ela unge os pés. Depois ela vai lá e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. O que significa? A mulher judia, a mulher que fazia parte do povo judeu naquela época, ela não andava com os cabelos soltos como a gente anda hoje. Ela andava sempre com o cabelo enrolado, sempre com o cabelo ali coberto, guardado. Por quê? Porque para a tradição daquela época, para o povo judeu, o cabelo da mulher era a sua glória, era como se fosse a coroa, era um orgulho. E isso não era nem mostrado para todo mundo, né? Quanto mais usado para enxugar os pés. Imagina, Maria, ela desfez o coque numa sala que estava cheio de lugar e ela foi lá, pegou os cabelos dela e enxugou. O que ela estava dizendo para Jesus? Jesus, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Tudo que eu tenho é teu. A glória que as pessoas acham que eu tenho é sua. Então, ela enxugou os cabelos. Aquilo foi um ato de humildade. Então, Maria, presta atenção. Primeiro, lá atrás, ela ouviu. Ela não fez nada, nenhum desses passos, por emoção. Ai, Pri, eu sempre li essa parte, eu achei que Maria estava emocionada. Não. Maria, ela foi intencional em cada coisa que ela fez. Ela fez uma oferta baseada naquilo que ela tinha escutado de Jesus. Então, ela ungiu Jesus. E a Bíblia diz que a casa se encheu de perfume. A adoração profunda, você adorar a Deus com profundidade, não é você gritar, você espernear, você chorar. Tudo isso, gente, pode até ser bom. Mas nasce de uma mente que recebeu o entendimento de Deus e que obedeceu. Se Deus mandou você chorar, né? Se Deus mandou você sair fazendo um aviãozinho, amém. Se foi Deus que mandou, vai lá e faz. Mas tem muita gente que que levanta as mãos, que chora, que faz e acontece na frente de todo mundo, mas no privado não ouve a voz de Deus e não obedece. Então, aquilo que você faz
na frente das outras pessoas é fruto daquilo que você construiu no secreto com Deus. Maria só teve coragem, discernimento e entendimento para fazer essa unção aqui na vida de Jesus, essa oferta, porque antes ela priorizou Deus, ela ouviu a palavra de Jesus. Então nós precisamos buscar a Deus no secreto. Pri, o que é buscar a Deus em primeiro lugar? É fazer isso aqui que Maria fez. É entregar tudo que você tem. O que foi que Deus falou lá com Abraão? Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Enquanto você estiver tentando segurar o seu Isaac aí nas mãos, as coisas elas não vão andar. A vida de Abraão, ela começou a desatar, né? Depois que ele entregou o único filho dele para Deus. Ele entregou aonde, Pri? No coração dele. Confiando que se o menino morresse, Deus era fiel para ressuscitar. Maria, qual foi o Isaac que ela entregou? Um perfume caríssimo. Gente, aquilo ali devia ser algo que ela estava juntando a vida toda. E ainda assim, ela entregou aos pés de Jesus. A adoração profunda, ela só brota no coração de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então, Pri, resume para mim, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Ouvir e obedecer. Vale, Pri, eu achei que era mais complicado, que eu tinha que fazer um monte de coisa. Não. O que é que você precisa? Ouvir a voz de Deus e obedecer. Pri, onde é que eu escuto a voz de Deus? Num negócio chamado Bíblia Sagrada. Primeiro passo para você ouvir a voz de Deus. E aí, gente, ela ouviu e ela obedeceu. Ela teve uma ação. Maria, ela teve o discernimento para ouvir Jesus e entender. A minha morte está chegando. Então, ela se antecipou. Essa unção, ela seria feita quando Jesus morresse. Mas Maria, ela disse assim, ei Jesus, eu escuto o que o Senhor me fala. Eu entendo, eu tenho discernimento e eu me movo. Gente, você tem ideia? Jesus não pediu, não chegou. Ei Maria, o seguinte é esse, eu vou morrer daqui a 6 dias. Será que você pode comprar um vaso de alabastro e quebrar nos meus pés? Jesus, ele pedia várias coisas para os discípulos. Dizia assim, o que vocês têm aí para a gente multiplicar? Mas para Maria, preste atenção. A intimidade de Maria com Jesus era tão grande. O coração dela era tão alinhado ao coração de Deus que ela não precisou que Jesus abrisse a boca, tá? Ela avançou. Então, a gente precisa e pode ser como Maria. Ai, não, Pri, não. Da onde que eu vou escutar Deus desse jeito? Como que eu vou fazer isso, tá? Nós podemos sim ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Ele nos diz. Por quê, Pri? Porque Jesus garante. Ele garantiu o seguinte, eu vou, mas você não vai ficar sozinho. Você vai ter, eu vou mandar para a sua vida o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso mestre. E Jesus garantiu, ele vos ensinará todas as coisas. Só que aí, voltando para Marta, qual é o nosso problema? Por que é, Pri, que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Porque você está super ocupada. O seu coração está entulhado, cheio de outras coisas e não de Deus. Na sua vida, no seu coração, não está tendo espaço suficiente para você ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, existem pessoas que lotam o coração com lembranças do passado. Existem pessoas que lotam o coração com ansiedade, com preocupação e com muitas ocupações. Você precisa parar. Ai, Pri, eu tô fazendo um monte de coisa, tô correndo para um lado, para o outro, fazendo não sei o que, não sei o que. Eu quero me organizar e para onde é que eu vou e tal. Você precisa parar, buscar Deus no secreto, ouvir aquilo que Deus tem para você. Ouvir e obedecer. Pri, como que eu faço para tirar esses entulhos do meu coração? Ouvir e obedecer. Pri, como que eu faço para tirar a preocupação do meu coração? Ouvir e obedecer. Como que eu faço para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Ouvindo e obedecendo à vontade do nosso Pai. Então, o que Maria nos ensina aqui sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Eu separei aqui 4 coisas que a gente pode aprender com Maria, tá? E antes de te falar sobre essas 4 coisas, eu quero só lembrar para você o seguinte. Eu tenho 2 cursos que eles foram feitos, pensados, tá? Para eles serem feitos um após o outro, tá? A gente tem o Mapa do Tempo, que é um curso para você alinhar o seu coração, alinhar a sua rotina, para você parar de priorizar as outras coisas
e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, certo? E tem o mapa da fonte, que é o curso para você entender, continuar entendendo aquilo que Deus fala para você especificamente na Bíblia e conseguir aplicar, tá? Então, os 2 cursos eu peguei todo o material que eu já li, os livros que eu já li, os 30 anos que eu tenho lendo a Bíblia e pensei, como que eu faço e ensino isso de um jeito prático para pessoas que, como eu, né, lutam para não ter um coração desalinhado, para quem quer entender a Bíblia. Então, um foi feito, tá? Para quem quer organizar o tempo e em seguida você vai estudar a Bíblia, tá bom? Vou já falar mais outro negócio aqui sobre o curso. Me lembrem antes de eu terminar a aula. Bora aqui para as 4 coisas que Maria ensina a gente sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro, sentar e ouvir. Você não tem como buscar o reino de Deus se você não para ouvir a voz de Deus. Pri, como que eu paro para ouvir a voz de Deus? Senta, ora e lê a Bíblia. É o que a gente chama aqui de vitamina BO. Você precisa ler a Bíblia, tá? E orar. Então, o primeiro passo é que você precisa priorizar Deus. Enquanto Deus não for o centro da sua vida, não vai funcionar. Ai, Pri, então eu vou fazer isso tal hora, tal hora. Deixa eu trazer uma clareza aqui para você. Aquilo que é sua prioridade, você faz primeiro. Então, por exemplo, se eu tô limpando a minha casa e eu também tenho que fazer o almoço, o que é prioridade? A casa eu posso limpar no decorrer do dia, o almoço tem hora. Então, o almoço é a minha prioridade, eu faço ele primeiro. Então, você precisa entender e começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E isso também é na organização do seu dia. Ai, Pri, eu entendo, mas infelizmente eu agora, nesse momento, não tenho tempo para ler, fazer a minha leitura da Bíblia, fazer o meu devocional como eu gostaria de manhã cedo. Você tem tempo para fazer 5 minutos de oração? Isso é estar com Deus em primeiro lugar. Se você já tiver tempo para fazer 5 minutos de oração quando você acorda, você pode fazer aí, pelo menos uns 14 dias, fazer isso repetidamente, depois você volta para me dizer se funciona ou não, tá? Segunda coisa, você precisa ser atenta ao ensino de Deus. Gente, Deus, ele está ensinando a gente o tempo todo. Deus ensina você aqui nessa aula. Deus ensina você na palavra. Deus usa a boca do seu filho para falar com você. Deus ensina você com a chuva que cai lá fora. Ele está falando o tempo todo. Resta saber se a gente está ouvindo o ensino ou não. Terceira coisa, você parou para ouvir, você ficou atenta, prestou atenção. Esse ser atenta, gente, é também não se distrair. O mundo é cheio de distração. Você precisa ter foco. Você precisa se concentrar em Deus, tá? Terceira coisa. Primeiro você senta e escuta. Você coloca o seu foco em Deus. E o terceiro é entender a vontade de Deus. O primeiro passo, o feijão com arroz para você entender a vontade de Deus é ler a Bíblia e orar. Pri, eu nem consigo ler a Bíblia, eu sou inconstante. Aí você vem lá para o mapa da fonte caminhar comigo, tá? Pri, eu já leio a minha Bíblia, mas eu não entendo nada. Primeira coisa, procura uma versão mais fácil. A que eu indico é a NAA ou a NVT. Vou colocar isso nos stories para vocês, para ficar mais fácil, tá? Ai, Pri, leio e não consigo. Existem métodos, existem técnicas. É óbvio, gente, que nada, nenhum curso, nenhum livro, nenhuma aula que eu fizer aqui vai conseguir substituir o Espírito Santo na sua vida. E se você não buscar o Espírito Santo de Deus, você pode fazer todos os cursos, ler todos os livros, não vai funcionar. Pri, como que tu sabe que fazer as coisas sem o Espírito Santo não funciona? Já testei. Não funcionou. Você lê, você até entende, mas você não coloca em prática, você não obedece, tá? Então, primeiro passo, sentar e ouvir. Deus tem que ser a sua prioridade. Segundo, você precisa se concentrar em Deus. Terceiro, você precisa entender aquilo que Deus te fala. E se você quer a minha ajuda para entender a palavra de Deus, se você quer, você pode continuar ao vivo comigo aqui nas nossas aulas gratuitas, ou você pode vir para o curso avançado Mapa da Fonte, que é onde eu vou te ensinar o método que eu uso para estudar a Bíblia. Então, Pri,
Como que você conseguiu achar tanta coisa sobre a vida de Maria? Usando o método que eu ensino lá no mapa da fonte, tá bom? Então, você entende a vontade de Deus. E o quarto passo é obedecer, ainda que me custe tudo. Existem coisas que Deus vai pedir para você obedecer, que vai custar tudo. E se preciso for custar a sua vida, amém. Paulo, ele diz, nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Sacrifício que é fruto de um culto racional, que é fruto não das nossas emoções, mas do entendimento do princípio da palavra de Deus. Então, eu quero que você coloque aí pra mim, em qual dessas etapas você tá? Eita, Pri, eu nem parei pra sentar ainda. Ai, não, Pri, eu já sinto, mas eu não consigo entender. Pri, eu já sento, eu já entendo, mas o que tá faltando pra mim é conseguir obedecer, tá? Fala aí pra mim em qual dessas etapas você está. E aí, enquanto você tá falando, eu quero lembrar pra você o seguinte. Se você quer avançar e mais rápido em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, entender a palavra e obedecer, você tem a oportunidade de entrar comigo nos 2 cursos, Mapa da Fonte e Mapa do Tempo, no formato de combo, tá? E aí, você vai ter um desconto no Mapa do Tempo de 40%. Primeira coisa, tem desconto, né? Você comprando os 2 cursos juntos. Outra coisa, você que é nossa aluna, você já é ou do Clube do Livro, ou do Mapa do Tempo, ou do Mapa da Fonte, e você quer entrar em algum dos outros cursos, você tem que ter desconto. Pri, o que é que eu preciso fazer para ter desconto? Falar comigo no direct, tá? Então, vocês têm alguma dúvida? Tem gente que tá no primeiro passo, tem gente que diz que falta tudo, tem gente que já tá no sentar e ouvir. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A aula de hoje não é pra desanimar você. Não é pra colocar Maria lá num lugar alto em que ninguém pode alcançar. Jesus, ele deixou a história de Maria registrada nos evangelhos para incentivar a mim e a você, para que a gente seja uma mulher que ouve a vontade de Deus, que senta, escuta o ensino e que age, que busca a Deus e que obedece, apesar de ser aquilo que vai lhe doer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso print e eu vou responder aqui, tá? Umas 3 perguntinhas de vocês, o que não dá tempo de responder aqui, a gente coloca uma caixinha lá nos stories, tá bom? Bora lá. Foi? Printou? Então, deixa eu só tirar aqui. Como faço? Como faço o que, meu amor? Coloca a pergunta completa. Estou tentando priorizar para ouvir a voz de Deus, ser sensível a Deus. Gente, é prática. Quanto mais você sentar para estudar a Bíblia, quanto mais você investir tempo em oração, mais você vai ouvir a voz de Deus. Coloca aí para mim a sua dúvida e diz para mim de 0 a 10 como é que foi essa aula para você, tá? E amanhã, quem é que a gente vai estudar amanhã? Vamos estudar sobre Ruth, uma das minhas personagens favoritas, e qual foi o segredo de Ruth para não morrer na tristeza. O que eu faço? Tento ler a Bíblia e sinto sono. Leia em outro horário, porque você está deixando para ler num horário que já está muito tarde. Ou então, você pode também ler a Bíblia ouvindo o áudio, tá? Tem um aplicativo no celular que é o YouVersion, que você tem várias versões da Bíblia. Aí você pega a sua Bíblia de papel, coloca ela aqui na sua frente, liga o aplicativo, deixa o celular no cantinho e vai ouvindo e lendo ao mesmo tempo, que isso vai ajudar o seu cérebro a se concentrar, a entender melhor e ver se manda esse sono embora, em nome de Jesus. E nada, né, que uma xícara de café para quem gosta, conseguir. A Jo disse que lê a Bíblia em pé, boa. Lê a Bíblia em voz alta, em pé, andando dentro de casa, profetizando a voz de Deus. Vocês têm mais alguma dúvida? Tudo certo? Tudo ok? Então, olha só. Amanhã a gente volta, tá? Com o estudo sobre Ruth, como que ela fez para não morrer na dor, tá bom? Então, olha só. Deus abençoe vocês. Deus derrame unção sobre a sua vida e que Deus faça de você uma mulher que ouve a palavra de Deus e que obedece, tá?
E você que quer saber mais sobre o mapa da fonte ou sobre o mapa do tempo, é só falar comigo no direct. Cadê o PDF? Meu amor, fala comigo no direct que eu não tô conseguindo me lembrar qual é o PDF que você quer, tá? Então, ó, Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h07.